Com o avanço da tecnologia, trabalhar em casa é uma opção cada vez mais comum para muitas pessoas. Mas e a lei trabalhista muda nesses casos? Em média, a maioria das pessoas gasta cerca de 40 minutos para chegar no trabalho, segundo pesquisas de mobilidade e transporte. Nas grandes cidades, o trânsito faz com que esse tempo seja maior ainda, podendo chegar até 2 horas. Por conta disso e de outros fatores, como ficar mais perto da família e o avanço da tecnologia, profissionais estão optando por trabalhar em casa. Ainda não existe um balanço de quantos trabalhadores estão trabalhando em casa. Porém, cada vez mais empresas vêm permitindo isso. Ambos os lados ganham. O funcionário fica mais tempo com a família e evita transtornos com o deslocamento. E a empresa economiza com infraestrutura e aumenta a produtividade. O governo do Distrito Federal tem um projeto piloto para testar a eficiência do trabalho em casa. Por conta da grande demanda de processos, o primeiro órgão a receber o novo sistema é o Detran. O objetivo é aumentar a produtividade em pelo menos 15% sem aumentar o número de funcionários nem o expediente. Os servidores públicos do setor administrativo estão passando por seleção. O novo Departamento do Trabalho em Casa está previsto para começar no Detran no próximo mês. Existe uma comissão, né, entre eles um psicólogo, a comissão essa que já está implantada, já avaliando, e os servidores desse núcleo que fazem a análise desse processo, que serão as pessoas nesse primeiro momento que irão participar. Será verificado o perfil, aquele que tem condições de participar e dentro da sua atividade ter uma produtividade melhor, né, melhorar o tempo de atuação dele, fazer com que a gente consiga otimizar esses processos e agilizar outras demandas hoje, outras etapas que estão praticamente paradas por existir esse gargalo nesse núcleo. Apesar de ser uma nova modalidade de trabalho adotada por muitas empresas, este advogado explica que a consolidação das leis do trabalho prevê esse tipo de vínculo empregatício. A CLT vale e já valia desde 1940. Naquela época haviam pessoas que produziam peças de roupa e sapato em suas residências, e então o artigo 6º da CLT englobava essas pessoas, dizendo que são iguais àquelas que trabalham no ambiente da empresa. Os mesmos direitos do teletrabalhador são os do trabalhador no ambiente do empregador. O advogado ressalta que o contrato de trabalho deve deixar claro se vai ser feito por demanda ou por expediente controlado por sistema online, para evitar excessos de trabalho. Bom, e para esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada Renata Fonseca. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente viu aí, né, o advogado falando que está previsto na CLT esse tipo de trabalho em casa, né, que os trabalhadores têm os direitos garantidos, mas antes da gente entrar nesse assunto, o que é necessário para configurar um trabalho home office? Na verdade, o trabalho home office ele é um trabalho normal. É o empregado decidindo, junto com o seu empregador, de que as atividades, ao invés de serem realizadas no ambiente da empresa, ele será realizado no seu ambiente de casa. Né? O famoso que a gente chama também de teletrabalho. Né? Mas os requisitos do vínculo são os mesmos requisitos do vínculo empregatício contido no artigo 2º e 3º da CLT. Vamos explicar melhor, então, quais são esses direitos trabalhistas básicos que o trabalhador que trabalha na empresa, que vai lá, pica o cartão, né, como a gente diz, como se dizia antigamente, e agora, com a possibilidade de trabalhar em casa, quais são os direitos básicos que todos têm? Na verdade, como falta uma legislação, a gente acaba aplicando a própria CLT. Então, ele tem direito à assinatura da carteira de trabalho, ao salário mínimo previsto na Constituição, né? Ou então o salário previsto na norma coletiva de trabalho. Ele tem direito à jornada de trabalho de 44 horas máxima, como a gente está previsto na Constituição também. O intervalo entre as jornadas, intervalos interjornada, entre uma jornada e outra, que é no mínimo 11 horas, e o descanso semanal remunerado. Né? Então, ele tem todos os direitos, 13º, FGTS, ele é um empregado normal. A CLT acaba se aplicando normalmente para ele. A bem da verdade é que em 2011 é que surgiu uma legislação alterando o artigo 6º da CLT e dando esses direitos para o empregado, né? Dizendo que o empregado que faz o serviço em casa, ele tem os mesmos direitos daquele empregado que faz serviço dentro do seu ambiente de trabalho. A senhora falou aí da jornada de trabalho, né, da comprovação da jornada, que não pode ter intra-jornada, tem que ter aquele descanso.
previsto na CLT, mas como o trabalhador que trabalha em casa comprova que ele está fazendo direitinho, cumprindo esse horário direitinho e também nem está tendo a hora de folga, né? Essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje, porque vai depender muito do tipo de equipamento que a empresa fornecer. E o tipo de controle que ela for fazer. Hoje, como a gente tem muito acesso online, a internet e tudo mais, acaba que fica muito sendo dessa forma. Se a empresa faz um tipo de controle específico com relação à entrada no sistema, saída do sistema e tudo mais, ela acaba controlando. E nesse caso, a jurisprudência já vem considerando como trabalhador normal, não considera como caracterizado pelo 62 da CLT, 62.1, que seria trabalhador externo, e nesse caso dá o direito de intervalo intra-jornada, dá o direito de jornada extraordinária, dá o direito também do interjornada, que esse todo mundo tem que ter esse direito. A grande dificuldade que a gente encontra hoje no teletrabalho é que, pela falta de legislação e de uma regulamentação, fica muito presa a CLT, que é de 43, e essa legislação, e esse teletrabalho é tudo muito novo para nós, né? Não tem, isso deve ter uma média de 10 anos, no máximo, que está no Brasil. Então, é tudo muito novo. Então, a gente fica muito preso a essas questões com relação a como tratar. Se a empresa, por exemplo, não faz nenhum tipo de controle, deixa o empregado muito à vontade com relação à jornada que ele vai praticar, desde que ele realize as tarefas que foram determinadas, nesse caso pode caracterizar muito como um trabalhador externo, que está previsto no artigo 62.1 da CLT, que é aquele empregado que faz as suas atividades eminentemente externo, ou seja, fora da empresa, sem controle algum. Nesse caso, não se aplica o sistema de jornada para ele, mas ele não deixa de ter o direito, que é ele quem determina quantas horas ele vai ter para o almoço, quantas horas ele vai ter de intervalo entre uma jornada e outra, entre aspas, entre um dia e outro de trabalho, e quanto tempo ele vai ter no descanso de semanal remunerado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece com relação a esse tipo de serviço é que acaba que tem certos empregados que eles não conseguem se desligar da empresa. E hoje é um direito que a gente tem, que na verdade sempre existiu, mas hoje com os aparelhos, né, com WhatsApp, com informática e tudo mais, acaba que a gente não se desliga do trabalho. E isso é importante. A gente vai voltar nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta com a advogada Renata Fonseca, que hoje conversa conosco sobre o home office e os direitos trabalhistas dessas pessoas que trabalham em casa, ficam longe da empresa, né, doutora? A gente estava falando de cumprimento de horas, né, de como comprovar isso, e também aí puxa uma questão que é, por exemplo, quando um trabalhador normal, esse que trabalha, que vai lá, pica o cartão, bate o ponto, ele fica de sobreaviso em casa, né? Ele recebe uma porcentagem de hora extra. E esse trabalhador que fica já na casa dele, geralmente atendendo, usando o próprio celular, usando o telefone de casa, como é que fica essa questão? Então, a gente hoje tem visto a CLT, não tem uma previsão, a não ser a previsão do sobreaviso mesmo. A gente tem uma súmula do TST, que é a 428. Ela traz uma regulamentação, ela foi modificada também pensando nessas questões. Então, hoje a gente tem mais ou menos assim, o empregado que faz o home office, depois que ele fecha a jornada de trabalho dele, se ele for acionado para a empresa para que realize alguma atividade naquele momento ou daqui a pouco, ele acaba que ele recebe esses direitos igual. Então, o TST fez essa modificação na súmula 428, trouxe o inciso 2º e, diante disso, aquele empregado que for acionado pelo celular, enfim, ele acaba tendo também o direito ao adicional de sobreaviso. Esse trabalhador tem os mesmos direitos previdenciários? Tem todos os direitos previdenciários. Licença maternidade, no caso das mulheres, auxílio-doença, no caso de um acidente de trabalho, né, ou no caso de uma doença. Tem todos os direitos normalmente. Se sofrer um acidente de trabalho, também receberá o direito. Se ele exatamente. Se ele sofreu um acidente de trabalho, como é que ele comprova? Porque se você está na sua própria casa e tem essa liberdade, você pode fazer um café e sofrer um acidente ali, uma coisa que você não sofreria na empresa, por exemplo, né? Exato. Como é que fica essa questão? Então, a gente primeiro tem que, para caracterizar um acidente de trabalho, a gente tem que observar que a Lei 8.213, ela não fala que o acidente de trabalho é só aquele no percurso.
casa, trabalho, trabalho, casa. Na verdade, o acidente de trabalho também é aquele ocorrido no trabalho, durante as atividades. Então, se por um acaso ele sofrer esse tipo de acidente, né, fazendo um café, se queimar, ou subindo uma escada, né, e até tem jurisprudência, algumas decisões nesse sentido, sofrendo uma queda de uma escada, ele vai ter todos os direitos. O que vai acontecer é que ele vai se encaminhar para o médico, normalmente, vai ser atendido. Se ele ficar afastado por mais de 15 dias, a empresa vai, né, e a empresa também caracterizando o CAT, né, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, para o INSS, então ele acaba ficando afastado, né, o tempo que for preciso, mais de 15 dias, ele acaba tendo o direito da estabilidade, quando do retorno, 1 ano de estabilidade, mas a caracterização é igual como se tivesse no ambiente de trabalho dentro da empresa, no caso, né? Então ele tem todos os direitos normalmente. E o desligamento se dá da mesma forma, a rescisão do contrato de trabalho, da mesma forma que se dá para um trabalhador da empresa, por exemplo, tem que cumprir aviso e tudo? Sim, normalmente, né? Se for uma demissão sem justa causa, iniciativa da empresa, ela vai ter que observar no mínimo 30 dias, né? No máximo 90 dias, de acordo com o tempo de trabalho na empresa, porque a cada ano dá 3 dias a mais. Ele vai cumprir, ou vai receber a indenização, né, no aviso prévio indenizado, no caso. Ele recebe saldo de salário, ele recebe eventuais horas extras praticadas naquele mês, 13º salário vencido ou proporcional, férias vencidas acrescidas de 1/3, férias proporcionais também acrescidas de 1/3. Ele recebe saca o FGTS, seguro-desemprego, a depender do tempo de serviço também e de tempo de contribuição, porque existe essa situação. Mas ele vai receber todos os direitos normalmente, né? Se for uma demissão por justa causa, normalmente a empresa geralmente aplicou punições anteriores ou foi um ato muito grave e aí demitiu de vez, e nesse caso ele recebe só saldo de salário. E a mesma coisa se ele pedir demissão, né? Porque também tem essa possibilidade. Se ele solicitar a demissão, ele cumpre o aviso prévio, recebe 13º, recebe férias, mas não tem direito ao FGTS, nem 40% e nem seguro-desemprego. Tá ótimo, doutora. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com Renata Fonseca, que é advogada, e conversou com a gente a respeito daquelas pessoas que trabalham em casa, o chamado home office. Obrigada, até uma próxima. Até outra.